Infelizmente a tortura ela é uma coisa que tem acompanhado a humanidade, seja como método de punição, seja como método de obtenção de informação, né? E ela também tem sido usada intensamente, e isso é um dos lados mais perversos da tortura, quer dizer, que ela não é só um ato usado pelo poder público, mas ela também está presente nos lugares onde você deveria estar mais protegido, que é dentro de casa, né? Então, é uma coisa muito séria, porque ela é difusa na sociedade, ela não se encontra presente apenas em uma cultura, quer dizer, todas as culturas usaram e ainda usam métodos de tortura. É um contexto onde existe normalmente hierarquia de poder, onde alguns têm muito poder e outros têm pouco poder. E esses que têm pouco poder não têm condição de se fazer ver e de expressar a sua voz de insatisfação. Em nenhum momento, os militares, enfim, o pessoal que estava no poder, eles admitiam a prática da tortura e em nenhum momento isso foi legal. Em nenhum momento. Isto era feito porque havia absoluta impunidade. Agora, o papel do advogado era denunciar. Quer dizer, que me chamaram a atenção eram casos, foram alguns casos nos anos, início da década de 2000 na FEBEM, né? Por quê? Porque você recebia informação da família de que o menino estava sendo objeto de tortura eventualmente pelos funcionários, eventualmente com autorização dos funcionários por grupos de outros jovens internos, né? E um caso específico onde nós informamos a FEBEM, informamos a presidência, informamos ao promotor, informamos ao juiz, e que nessa escala de autoridades ninguém fez nada e o menino foi queimado dentro da cela. Eu fui advogado da família de Vladimir Herzog. Quando ele foi morto, a Clarice me procurou. Aliás, antes da Clarice, o presidente do sindicato dos jornalistas me telefonou de madrugada apontando que ele tinha sido morto. Um outro que foi preso nessa ocasião, junto com o Vladimir Herzog, foi o Rodolfo Konder, jornalista, depois escritor. O Rodolfo Konder, ele foi preso na ocasião, ele era jornalista da revista Visão. E foi preso junto com o Vladimir Herzog. E eu defendi o Rodolfo. O Rodolfo foi solto e o processo continuava. Aí o Rodolfo contou que ele praticamente presenciou a morte do Herzog. Presenciou, não, mas ele testemunhou, porque ele estava sentado ao lado do Herzog. Os dois estavam com capuz, mas pelo capuz ele via o que tinha embaixo e ele viu, deu para sussurrar o Herzog e viu o sapato do Vladimir Herzog. E por coincidência, na semana passada, eles tinham ido comprar sapato juntos, então ele reconheceu pelo sapato, ele percebeu que era Herzog e começou a falar. Aí levaram o Herzog para dentro da sala de tortura e ele permaneceu fora. Aí ele começou a ouvir os gritos, até que de repente pararam os gritos. Aí uma correria muito grande, e aí também foi tirado e levado para a cela. Ele percebeu que alguma coisa tinha acontecido. Certamente ele tinha sido morrido na cadeira do dragão. Acho que vocês, não sei se vocês sabem, a cadeira do dragão era uma cadeira eletrificada, onde o preso era colocado e ligavam
fios nas pernas, nos braços e às vezes no pênis, né? E na mulher, na vagina. E esta tortura é uma tortura constante que eles faziam. No caso, por exemplo, a pior prisão que eu já vi na vida, se é isso que vocês querem começar a falar, foi a casa de custódia de Viana, Cascuve, em Viana, ali perto de Vitória. Por quê? Porque era uma prisão que foi objeto de várias rebeliões e que, portanto, ela estava totalmente destruída. Então não tinha chuveiro, não tinha grade, não tinha janela, não tinha nada. Era um casco, né, de uma prisão. E o que o Estado fazia? O Estado cercou, pôs guardas fortemente armados e ele de manhã leva lá um carro de comida e à tarde ele tira o carro de comida. E os presos ficavam lá dentro, né? Veja, nós estamos falando, não é que você prendeu uma quantidade enorme de anjos, você tem um monte de gente lá, gente ruim, e gente que não é tão ruim assim, e gente que pode eventualmente estar presa até equivocadamente, mas vamos... E aí você vai ter um problema que não é a tortura imposta pelo Estado, não é o Estado que só. O Estado, ele não se mete e ele deixa os grupos internamente se automutilarem. Eu fui advogado da Eleni Ferreira Teles Guariba, que era uma socióloga. Um dia, lá na Justiça Militar, o promotor, o procurador, Durval Moura Araújo, um homem mau, um homem do mal, ele me falou: Zé Carlos, eu estou com um problema, com uma questão de lealdade, eu queria lhe dizer. Eu acabei de pedir a preventiva da Eleni outra vez, porque parece que ela está envolvida aí. Eu confesso que achei de uma grande lealdade, né? Esse promotor chegar para mim e dizer isso, me avisar. Bom, diante disso, o que eu poderia fazer como advogado, né? Telefonar para ela e avisar. Aí liguei, eu precisava falar com você. Às 8h em ponto eu desci. Aí quando eu chego na porta, eu vejo um carro, um doicode, que eram umas peruas veraneios, que era uma cara, sabe aquelas com uns tiras dentro assim. E, poxa, vou dançar. E ela, assim no canto, embaixo de uma árvore, e ela veio na minha direção. E fiz uma coisa que nunca na minha vida eu ia fazer. Eu dei um abraço apertado nela, assim como se fosse, sabe, uma coisa meio de namorado, assim, né? E abracei, fiquei encostado, encostei a minha boca no ouvido dela. Beni, estamos nos olhando. Aconteceu isso. Você quer subir? Não. Falei, bem, se você quiser, minha família está lá. Eu estava com medo, se ela subisse podia piorar mesmo, mas ela não quis. Aí eu falei, então me dê notícia a cada semana. Eu falei, você quer dinheiro? Isso eu não. Veja que nessa hora eu, como advogado, fiz uma coisa que normalmente não se faz. Você não pode ajudar um cliente a fugir. Mas naquela hora eu vi que era um problema de sobrevivência. Tá certo? Aí ela começou assim. Além de tudo
até isso você faz por mim? E começou a chorar, virou as costas e saiu correndo. Depois de muito tempo, vários meses procurando, ele ia aqui, eu viajei para cá e para lá, eu vinha saber a circunstância da morte dela. Ela foi morta nesta casa, uma casa em Petrópolis, foi extremamente brutalizada e acabaram sendo apunhalada. Ao que dizem, ela foi jogada ao mar junto com outros corpos. Esse caso me balança muito, porque, não sei se vocês perceberam, eu fui instrumento. Quer dizer, este promotor, ele provocou a prisão dela, a fuga dela, para ver para onde ela ia. Quer dizer, ele estava mancomunado com o pessoal da repressão, obviamente. Então, qual era a maneira mais prática de fazer com que ela fugisse e fosse se encontrar com outras pessoas para avisar? Era através do advogado. Mas para certificar disso, por isso que estava lá aquela perua do doicode, e ficaram só olhando e não fizeram nada. Porque normalmente deviam prender a mim e a ela. Se ela estava com mandado de prisão contra ela, deviam prender. Tá certo? Normalmente é uma tortura que nós podemos ter um leve incômodo, mas isso não significa que nós saiamos da nossa posição e vamos fazer alguma coisa para que aquilo seja interrompido, né? Agora, quando a tortura é praticada contra aqueles que nos ameaçam, não é só que nós não saímos da nossa posição para conter, muitas vezes nós apoiamos eles.